Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou a Loba e o vídeo de hoje é um caso que eu já estava fazendo, mas quando eu vi que a Netflix estava para lançar o documentário, eu segurei porque eu queria trazer mais informações, trazer o vídeo bem completinho com os detalhes do documentário também. Então, o documentário saiu na quarta-feira e eu tô gravando na quinta. E hoje nós vamos falar sobre a Jennifer Pan, uma menina simpática, dedicada, talentosa e muito esforçada que poderia ter tido um futuro brilhante, mas acabou se transformando numa mentirosa patológica e com o namorado dela, ela acabou elaborando um plano que destruiu a sua família. Inclusive, esse caso ele é bem parecido com um caso que nós tivemos aqui no Brasil. Bom, então vamos começar porque eu acho que o vídeo hoje vai ficar um pouco longo e eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. O documentário da Netflix se chama O que Jennifer Fez. E primeiro eu vou contextualizar para vocês quem era a família Pan, quem era a Jennifer, porque o documentário ele dá uma pulada nessa parte e eu acho bastante importante. Bic, a mãe, e Han Pan, o pai, eram imigrantes vietnamitas. Eles foram para o Canadá após os anos 70, ali o Vietnã estava passando por um período bem complicado após a guerra. Eles foram tentar uma vida melhor, assim como muitos vietnamitas fizeram na época. Então eles se conheceram e se casaram no Canadá. Os dois, eles trabalhavam numa fábrica de autopeças e eles trabalhavam muito, eles eram muito esforçados. O trabalho era bem cansativo porque eles moravam bem longe, mas eles eram pessoas muito dedicadas, então eles queriam, né, ter um futuro melhor, ter uma vida melhor, então eles trabalhavam bastante mesmo. E quando eles já estavam com a vida um pouco mais estável, eles decidiram começar a família. Então, em 17 de junho de 1986, nasceu a Jennifer e 3 anos depois, em 89, nasceu o Félix. O Han e a Bic sempre foram pais muito rígidos, principalmente com os estudos dos filhos. Isso aqui é um ponto bem importante, tá? Que a gente vai falar durante todo o vídeo. Eles queriam que eles tivessem as melhores oportunidades, que eles tivessem acesso a tudo, né, que os pais não tiveram e que eles não precisassem passar pelas mesmas dificuldades. Então, eles eram bastante rigorosos, principalmente com as notas e com as atividades. Eles acreditavam que os filhos poderiam ter um futuro brilhante, mas que para isso eles precisavam se dedicar bastante, principalmente nos estudos. A Jennifer estudava numa escola bem tradicional católica em Toronto, e ela fazia parte da banda da escola, ela fazia aulas de piano, de patinação no gelo, e ela dava até aulas de piano de tão boa que ela era. O professor dela de piano apareceu no documentário e ele disse que ela era genial e que todos os anos ela ganhava prêmios em todos os concursos que ela participava. E os pais dela também queriam que ela se tornasse uma patinadora profissional, que ela fosse uma atleta olímpica de patinação no gelo. Então, ela treinava até tarde da noite, todos os dias, para, né, cumprir aí com esses desejos dos pais. A menina, assim, ela não parava. Ela chegava em casa da escola e ela fazia todas essas atividades, depois ela ia treinar patinação, ela dormia muito tarde. Só que esse sonho dos pais, que ela fosse atleta de patinação, acabou porque ela rompeu um ligamento no joelho e aí ela não podia mais treinar. Então, ela tinha que continuar, né, com as outras atividades e se esforçar mais ainda, porque esse sonho aí não deu certo. E ela realmente era muito esforçada em tudo mesmo. Ela só tirava notas boas, ela conseguiu uma bolsa integral na escola onde ela estudava, porque ela era muito inteligente e ela já recebia até convites de faculdades mesmo antes dela se formar. Só que a vida dela, gente, era só isso mesmo. Ela não podia fazer nada além das atividades impostas pelos pais. O único tempo livre que ela tinha, assim, livre, né, que ela tinha sem supervisão, era enquanto ela estava dentro da escola. Os pais dela, eles, assim, eram super pontuais, então deixavam ela na escola e buscavam ela assim que a aula acabava, então ela não tinha tempo nem para conversar um pouco com os colegas, sabe, para dar uma aliviada ali. Era sempre da escola para casa, da casa para as atividades. Tem um termo que se chama Tiger Parents, que a tradução literal seria pais tigres, mas o significado mesmo tá mais para pais tiranos. E os pais da Jennifer eram assim, e isso é bem comum em famílias asiáticas.
E ela aceitava isso enquanto ela era criança, né? Porque ela não tinha muita escolha, na verdade. Ela tinha que fazer aquilo tudo que os pais impunham para ela, porque eles diziam que, né, era o melhor para ela. Mas quando ela foi crescendo, foi se tornando adolescente, ela começou a ter vontade de fazer outras coisas, de sair com as amigas, de fazer menos atividades, porque era tudo muito cansativo, muito puxado. Então, teve uma época até que a Jennifer, ela começou a se ferir, ela começou a se cortar, porque ela não sabia lidar com essas emoções, ela não podia falar para os pais o que ela estava sentindo, que ela queria dar uma aliviada, né, nas tarefas. Então, ela não sabia lidar com esses sentimentos todos, com essa pressão, e tinha que ficar quieta. Então, ela tinha só que aceitar aquele futuro, né, que os pais ali estavam planejando para ela. Então, ela começou a ir mal na escola. Ela não estava mais ligando para os estudos como ela ligava antes, ela começou a tirar notas baixas. E, assim, ela realmente estava muito cansada de ser tão cobrada. Mas ela sabia que se ela começasse a apresentar notas baixas, aí sim que a pressão ia aumentar ainda mais em cima dela. Então ela começou a falsificar os boletins escolares, colocando lá só nota 10, né, que era o que ela costumava tirar. E guardem essa informação aí, porque ela vai ser bastante importante mais para frente, esse padrão que ela começou a desenvolver de mentir para os pais. Só que assim, ao mesmo tempo que algumas fontes, podcasts, várias coisas que eu ouvi diziam que ela era extremamente inteligente, no documentário, um colega dela que estudou com ela por anos disse que ela só fazia o básico, que não era nada demais, que ela tirar 10 ali naquela escola era um padrão da escola, era um padrão de todos os alunos, que ela não era um gênio como as pessoas diziam. Então, eu não sei. E também outra coisa que ele disse é que essa pressão que ela sofria não era uma coisa exclusiva dos pais dela, que todos os alunos daquela escola ali sofriam a mesma pressão, eram cobrados do mesmo jeito. E eu não entendi porque o documentário deu uma pulada nessa parte, mas ele não falou muito assim de como era a educação dentro da casa e de tudo que os pais queriam que ela fizesse, sabe? Então eu achei importante contar para vocês poderem tirar suas próprias conclusões. Mas agora, então, vamos falar sobre o documentário, para a gente entender melhor esse caso. O documentário, ele já começa com a Jennifer dando o seu depoimento, e o que me chamou bastante atenção, assim, logo de cara, foi a expressão corporal dela, sabe? Que não condizia com uma menina que estava passando por o que ela estava passando ali. Não condizia com o que tinha acontecido na vida dela, né? E vocês vão entender mais pra frente do que eu tô falando. Logo depois aparece o detetive Bill Curtis, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é o cabeça dessa investigação, e ele começa a contar como foi a noite dele no dia 8 de novembro de 2010. Ele já estava deitado e ele recebe uma ligação dizendo que 2 pessoas foram baleadas e que ele ia cuidar desse caso. A região ali de Ontário, que é uma província do Canadá, onde a família da Jennifer morava, é uma região super tranquila, a taxa de criminalidade é baixíssima, então isso já chamou a atenção do detetive, que não era comum casos de violência ali naquela região. E essas 2 pessoas baleadas foram a Bic e o Han Pan. Bom, o que os policiais sabiam até aqui? Que o Han, ele foi baleado no olho, e a bala passou pelo crânio, desceu pela mandíbula e pelo pescoço. Ele teve que ser colocado em coma induzido, porque a situação dele era muito grave. E a Bic também foi baleada na cabeça, mas ela não resistiu e morreu na mesma hora. Então, virou toda aquela cena caótica, né, na rua, ali a rua interditada, vários policiais, investigadores, jornalistas conversando com os policiais, estava tudo interditado, todo mundo tentando entender o que tinha acontecido, justamente porque esse bairro era um bairro muito tranquilo e a família também era muito tranquila. Eles eram pessoas muito discretas, eles tinham uma boa casa, mas não era uma casa luxuosa, não chamava muita atenção, eles não ficavam ostentando. Então, quem fez isso? Qual foi a motivação? Essas eram as perguntas da polícia. A Jennifer, então, foi levada para dar o seu depoimento como testemunha, né? E tinham várias pessoas analisando a entrevista ali, assistindo a entrevista. Eu não sei se vocês já viram essas entrevistas de testemunhas ou de suspeitos, mas a polícia, ela pergunta várias coisas, várias vezes e de formas diferentes, né? Ela pergunta as mesmas coisas de formas diferentes para ver se a pessoa vai entrar em contradição, para ver se ela fica nervosa, para ver se ela vai mudar a história em algum momento, se ela vai mudar a ordem dos fatos.
E assim, é aquele negócio que eu sempre digo, quem fala a verdade não precisa ter boa memória, porque se você fala a verdade, a pessoa pode te perguntar várias vezes a mesma coisa que você vai contar do mesmo jeito. Então vamos lá. Coisas que começaram a chamar a atenção dos investigadores e do detetive Bill logo de cara. O Han e a Bic tinham 2 carros, que eram carros caros, não eram carros baratinhos não, e os carros não foram levados. Eles tinham dinheiro na carteira, relógios, joias, essas coisas de valor, né, que ficam assim pela casa, e também não foram levados. Então, a casa estava toda revirada, mas não levaram nada. Durante o depoimento, a Jennifer disse que os assaltantes, esses homens, né, que entraram na casa dela, gritaram com o pai dela, diziam que ele estava mentindo e que ele precisava cooperar, mas mesmo assim depois eles atiraram nele. Então o investigador perguntou se eles tinham alguma briga ali com vizinhos, algum desentendimento, e ela disse que não. Ele perguntou também se eles costumavam guardar dinheiro em casa, ela disse que não, e perguntou se eles tinham muito dinheiro no banco, e ela também disse que não. Ela disse que eles tinham somente o necessário para pagar as contas. Então o investigador já ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque se eles não tinham inimigos, se eles não tinham dinheiro, se eles eram pessoas muito discretas, o que essas pessoas queriam e ainda por que essas pessoas tiraram a vida dos dois sem nenhum motivo e sem levar nada? O que todo mundo se perguntava nesse momento era por que essa família e por que tanta violência? Então, eles vão tentando ali montar, né, aquele quebra-cabeça, fazendo várias perguntas. Será mesmo que essas pessoas eram tão discretas assim? Será que era só aparência? Será que eles não escondiam alguma coisa para isso ter acontecido? Eles tinham que ir preenchendo as lacunas por eliminação, né? Será que o pai ele não era envolvido com bebida, ou com jogo, ou com a máfia? Será que ele devia para alguém? A televisão e a rádio noticiavam o caso o tempo todo e estava todo mundo em alerta, porque essas 3 pessoas violentas que entraram nessa casa, fizeram isso com essa família, estavam soltos por aí. E outra preocupação da polícia, dos investigadores, era que o Han precisava sobreviver, porque ele estava em coma, em estado grave, e ele era uma testemunha, né? Ele viu tudo o que aconteceu. Muito mais do que a Jennifer, que estava amarrada no lado de cima da casa. Vou contar essa parte também toda em detalhes para vocês, vou chegar lá ainda, calma. Então os investigadores estavam procurando pistas, falando com os vizinhos e eles não conseguiam nada de útil. Até que eles descobriram a ligação da Jennifer com o Danny Wong, que era um traficante de drogas. E a ligação dela com uma pessoa, né, que fazia esse tipo de negócio era uma coisa importante, era uma coisa a se pensar. E eles descobriram que os dois eram ex-namorados. Aí então eles vão atrás do Danny para pegar o depoimento dele e ver como que ele se comportava, onde que ele estava na noite do crime, essas coisas. Então o Danny foi dar o seu depoimento, ele começou a contar que os dois tiveram um relacionamento, que eles namoraram por 7 anos, mas já fazia 2 anos que eles estavam separados. E nesse tempo todo de relacionamento que eles tiveram, ele nunca frequentou a casa da Jennifer, ele nunca jantou, ele nunca teve nenhum tipo de relacionamento com a família. Ele disse que os pais da Jennifer não aceitavam o namoro, não apoiavam, diziam que isso era perda de tempo, que ela tinha que focar nos estudos, que isso ia acabar atrapalhando ela. E também eles tinham um preconceito com ele porque ele ganhava mal e trabalhava numa pizzaria. Isso é o que ele diz no documentário. Até aí, nada anormal, né? Porque isso acontece muito, de os pais não gostarem do namorado ou da namorada. Mas aí ele falou uma coisa importante que também chamou a atenção. Ele disse que ele e a Jennifer estavam recebendo trotes, que alguém ligava de um número desconhecido, ficava uns segundos ali sem falar nada e depois desligava. E aí depois ele também recebia mensagens de texto dizendo para ele se afastar da Jennifer e também recebeu umas outras mensagens dizendo bang, 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 sabe? Tipo barulho de tiro. O Danny estava bem calmo durante o depoimento, eu achei que ele respondia as coisas com bastante clareza, bem diferente da Jennifer, né? Ela meio que ficava se corrigindo ali o tempo todo, estava muito nervosa, mas também é de se esperar, né? Devido a toda a situação. Só que é um depoimento estranho. Se vocês forem ver o documentário, vocês vão ver. Só que a cada depoimento, os investigadores ficavam mais confusos. Porque quem realmente era o alvo disso? Em quem que eles deveriam focar para tentar entender tudo isso que aconteceu? Eram muitas perguntas e pouquíssimas respostas que eles tinham. Então, eles perceberam que eles tinham que entender um pouco mais sobre a Jennifer,
quem ela era, como era a personalidade dela, do que ela gostava. E aí, quando teve o segundo depoimento, essas lacunas foram sendo um pouco preenchidas, porque o investigador começou a perguntar sobre a vida deles. O que ela estudava, o que ela fazia, que tipo de filha que ela era, como que era, né, a interação ali dela com os pais. E aí ela começou a contar que os pais eram muito rígidos, principalmente o pai, que ele queria que ela estudasse farmácia, coisa que ela não queria, ela queria fazer outra faculdade, mas ele queria que fosse algo ligado à medicina, porque assim ela teria um futuro melhor, ela teria um poder aquisitivo maior. E aí ela contou que simplesmente ela fingiu por 4 anos que ela estava na faculdade estudando farmácia. E depois ela falsificou o diploma da faculdade de Toronto. Então ela fingiu que ela se formou na faculdade. E aí os investigadores começaram a se questionar, né? Se ela mentiu durante esses 4 anos, se ela mentiu que ela se formou na faculdade, sobre mais o que ela poderia estar mentindo, né? Nesses depoimentos aí. E aí ele começa a perguntar para ela do dia que tudo aconteceu. E essa parte é muito interessante no depoimento, porque ela disse que nesse dia um dos caras que entrou na casa dela amarrou as mãos dela para trás, bem apertado, e o braço dela na escada. Só que foi ela que ligou para a polícia. E ela disse que o celular estava no bolso de trás da calça. Então, como que ela ia conseguir tirar o celular do bolso de trás com as mãos amarradas para trás? Aí, quando o investigador pediu para ela demonstrar como ela fez, ela ficou bem nervosa e aí ela fala para ele: tem como eu só falar para você como que foi? Aí ele falou que não, que era muito importante que ela demonstrasse, então que ela precisava levantar e mostrar como que ela fez, se ela estava com as mãos para trás, como ela tirou o celular do bolso e ligou e tudo isso. Então ela levanta, coloca o celular dele, né, que ele dá para ela, no bolso de trás da calça, coloca as mãos para trás e um dos braços, ela disse que estava preso no balaustre. Balaustre é aquelas gradezinhas assim que ficam no meio da escada, sabe, no corrimão assim da escada. E o jeito que ela fez a ligação, a forma como ela se virou e ela digitou o 911, né, que é o 9190 aqui, não faz sentido, não tem como ela fazer esse movimento com o braço preso ainda, bem forte do jeito que ela falou. Então isso aí foi outra coisa que levantou a lebre do investigador. E aí vem outra questão. Por que que essas pessoas atiraram nos pais dela e nela não? E lembrando aqui que o irmão não estava em casa nesse dia, por que que eles deixariam ela viva para contar o que aconteceu? Por que que eles deixariam ela de testemunha? Também não faz sentido. E aí o investigador pergunta se os pais tinham seguro de vida, e ela disse que não sabia, depois ela disse que sim, mas que quando eles descobriram que ela não tinha se formado na faculdade, eles pediram para ela devolver o dinheiro do seguro para eles. E essa parte eu não entendi muito bem como que isso funciona, mas ela disse que metade foi usada para educação e a outra metade ficou com ela. Parece que ela estava falando meio que de uma poupança, sabe? E aí quando o investigador percebe que ela está entrando em contradição, ele pergunta se ela mentiu em algum momento ali no depoimento. E ela diz que não. Ela coloca até assim a mão no peito e diz que não. Mas, como eu disse, toda a expressão corporal dela é muito estranha. Ela começa a chorar e para no mesmo instante. Sabe aquele choro que não cai uma lágrima? Quando o investigador fala alguma coisa para ela, ela muda a feição, sabe? Ela muda a expressão na hora. Então, às vezes ela tá chorando assim e aí ela olha para ele firme. Ela coloca muito as mãos na cintura, como se ela estivesse pensando o tempo todo, principalmente quando ele sai da sala e ela fica sozinha. Então, dá a impressão o tempo todo de que ela sabe muito mais coisa do que ela tá falando ali. E eles também começam a perceber isso. Então, tudo ali não condizia com as reações de alguém que acabou de passar pelo que ela passou. Só que aí, gente, acontece uma coisa que ninguém esperava. O Han, pai da Jennifer, sai do coma. E agora ele poderia contar a versão dele do que aconteceu, ele poderia contar o que ele viu. Então, ele é uma chave importantíssima nesse caso. Ele contou que ele estava dormindo já por volta das 8h30 da noite e ele foi acordado com um homem apontando uma arma para ele. E aí esse homem obriga ele a descer as escadas, né? Ele não entende nada que está acontecendo. E quando ele chega na sala, ele vê que a Bic está sentada no sofá. Ela tinha chegado em casa, ela estava fazendo um escalda-pés. E tinha um outro homem ali do lado dela que apontava a arma para ela também. E ela gritava muito, ela estava muito desesperada, ele mandava ela calar a boca o tempo todo. E ela dizia que eles não tinham dinheiro, que era para deixar eles em paz. E aí esse cara
né, dando coronhada na cabeça deles, batendo neles o tempo todo. E aí, gente, vocês estão preparados? O Han disse que viu a Jennifer descendo as escadas tranquilamente com um terceiro homem e as mãos dela não estavam amarradas. E aí ele viu que eles conversavam de uma forma amigável. E essa cena é o ápice do documentário, porque o investigador pegou o depoimento do Sr. Han, ligou para o detetive Bill e contou tudo, né, o que aconteceu, o que ele falou, e o detetive ficou perplexo na hora. Ele até solta um palavrão e ele fala: "Você só pode estar de brincadeira comigo". Gente, a menina mentiu na cara dura para os policiais, para os investigadores, dizendo que o cara amarrou ela muito forte, amarrou as mãos dela para trás, que forçou ela a andar até as escadas e nem amarrada ela estava. E aí isso faz vocês lembrarem de alguma coisa? Sim, essa menina é chamada de Suzanne Richthofen do Canadá. Então já era o 14º dia e agora os policiais tinham certeza que a Jennifer estava envolvida no homicídio da mãe e na tentativa de homicídio do pai. Alguma coisa ela fez, de alguma forma ela estava envolvida. E a última coisa que o Han disse para o investigador foi: descubram o que a Jennifer fez. Bom, para o terceiro interrogatório, como eles viram que ela era uma mentirosa profissional, eles chamaram um outro detetive que se chama Bill Gates, que é um detetive treinado para identificar mentiras. O cara, ele é especializado nisso. Então ele começa a perguntar para ela coisas bem normais, se ela achava difícil corresponder às expectativas dos pais, e ela disse que sim. Se ela era muito pressionada por eles, e ela disse que sim. Aí ele, né, disse que entendia como era. E aí depois ela começa a contar que ela sentia que a vida dela estava estagnada, que a vida dela não andava, que ela se sentia presa. E aí isso passou para um outro nível quando ela começou a se cortar, né, a se ferir, porque ela não aguentava essa pressão toda. Então eles foram ali conversando sobre outros assuntos que não era o dia do crime, sobre a escola, sobre a vida pessoal. E isso é bem comum, os investigadores eles fazem isso para entender os padrões quando uma pessoa está falando a verdade. Eles perguntam coisas que eles sabem que não teria por que a pessoa mentir. Porque aí eles conseguem analisar a linguagem corporal, os gestos, o tom de voz, para onde que a pessoa olha quando ela está falando a verdade. E aí depois eles vêm com as perguntas que realmente importam, porque eles já captaram esses padrões, entendeu? E no Canadá tem uma outra estratégia que a polícia pode seguir, eles estão fazendo isso dentro da lei, que é: eles podem mentir para conseguir tirar as informações que eles querem das pessoas que eles estão interrogando. Então o detetive ele começa a contar uma história para Jennifer de que existem satélites que conseguem descobrir a posição que as pessoas estavam dentro de uma casa. Se elas realmente estavam no lugar onde elas diziam estar no momento que alguma coisa aconteceu, entenderam? Então ele estava tentando ver se ela ia produzir outras mentiras para encobrir as mentiras que ela já tinha contado, porque eles tinham certeza que ela estava mentindo. E ele foi bem direto com ela, ele disse que sabia que ela conhecia aqueles homens, e aí ela tentou negar e ele disse que não adiantava porque ele já sabia da verdade, disse que sabia que não era para o pai dela sobreviver, e que a descrição que ela tinha dado de um dos homens não era verdade. Então ele foi bem incisivo com ela, o tempo todo que ela tentava negar, ele falava que ele já sabia da verdade. E, gente, esse momento é muito tenso, porque ela tá encurralada, não tem para onde ela fugir mais, não tem como ela negar. Parecia que ela queria entrar dentro da cadeira e sumir, de tanto que ela se contorcia enquanto ele ia fazendo as perguntas. E aí ele falava para ela: você está envolvida, eles não foram lá para pegar dinheiro, eles foram lá para atirar nos seus pais, isso tudo foi planejado. Ele começou a falar uma atrás da outra e ela se contorcendo assim na cadeira, ela escondendo a cabeça, até que ela não aguentou e começou a falar. Ela disse que ela não queria que isso acontecesse, que ela queria que eles parassem, só que ela não conhecia eles. E aí, gente, ela começou a mentir na cara do detetive, na cara do especialista. Disse que era para eles eliminarem somente ela, que ela queria que eles matassem ela. E os detetives que estavam ouvindo do outro lado do vidro, eles nem acreditavam no que eles estavam vendo. Ela continuava dizendo que ela queria que eles a matassem, que ela combinou $2.000 para eles entrarem na casa dela e matarem ela porque ela era uma decepção para a família. Gente, assim, é inacreditável a facilidade que essa menina tem de mentir. Eu tenho certeza que ela inventou toda aquela história ali naquela hora, porque ela não sabia o que fazer, ela não sabia para onde ir, não queria falar a verdade, então com certeza ela inventou. E o interrogatório continuou e ela continuou dizendo que aquilo ali era um suicídio planejado.
E aí eles percebem que eles precisam pegar o telefone dela para descobrir quem eram esses homens que tinham feito isso, porque eles sabiam que ela tinha alguma coisa a ver com eles, né? Uma ligação. As pessoas envolvidas eram o Danny, o ex-namorado, um amigo que trabalhava com ele traficando e um outro cara chamado Homeboy. Tava tudo no celular dela, gente. As mensagens, o plano, a hora que aconteceria, o que ela faria, ela deixaria a porta aberta, que ela acenderia e apagaria as luzes para confirmar o momento que eles poderiam entrar na casa. Então a polícia não tinha mais dúvidas. Ela tinha planejado a morte dos pais. E não tinha sido a primeira vez, tá? Ela já tinha tentado, há uns meses atrás, ela entrou em contato com uma pessoa e ela até tentou pagar essa pessoa, mas quando ele descobriu que era para tirar a vida do pai, o cara acabou desistindo, então ele rejeitou o dinheiro e não quis mais saber dela. E tudo leva a crer, né, assim, pelo menos no documentário eles dizem isso, que ela não fez isso por toda a pressão que ela sofria, que o motivo real mesmo era o namorado, porque ela queria ficar com ele a todo custo e os pais não deixavam. Essa era a maior reclamação dela, que os pais não deixaram ela namorar o traficante. Então a Jennifer foi acusada de homicídio em primeiro grau pela morte da mãe e tentativa de homicídio, né, do pai. E depois de 9 meses, em 13 de dezembro de 2014, a Jennifer Pan e os outros 3 envolvidos foram condenados à prisão perpétua sem chance de condicional por 25 anos. O pai conseguiu como se fosse uma medida protetiva vitalícia contra ela. Caso ela consiga condicional, ela não pode se aproximar dele nem do filho, né, nem do irmão dela. E também ela não pode nem entrar em contato com nenhum dos dois. Outra coisa também que eles conseguiram na justiça foi que, mesmo que ela consiga a condicional e o Danny também consiga, os dois não podem entrar em contato um com o outro. Então, se o objetivo dela, né, se o motivo dela ter feito tudo isso foi ficar com o namorado, agora mesmo que ela não vai conseguir de jeito nenhum. E ela, depois desse tempo todo, continua alegando inocência. Bom, agora vamos às considerações finais. Esse caso me chamou bastante atenção porque quando eu vi a foto da Jennifer, eu pensei que fosse uma garotinha. Só que ela já tinha 24 anos quando isso aconteceu. Então eu fiquei até meio chocada quando eu descobri a idade dela mesmo. E eu acho que não importa quantos casos eu veja desse tipo, para mim sempre vai ser muito chocante alguém tirar a vida dos próprios pais. O pai dela, ele disse que ele não consegue se sentir feliz por ele estar vivo, porque ele se sente morto e que ele morreu junto com a mulher ali naquele dia. Ele perdeu a mulher e a filha ao mesmo tempo e então ele não tem mais alegria de nada, ele toma muitos remédios, tanto para o psicológico quanto para a dor, ele tem insônia, ele não consegue dormir por nada e ele ainda tem algumas limitações por causa do tiro que ele acabou levando no rosto e ficou, né, com problemas, enfim. E aí agora ele mora com alguns parentes. Ele quis se afastar daquela casa, daquele lugar ali, ele estava desesperado para vender a casa, não sei se ele conseguiu. Então, assim, não dá para saber exatamente qual foi o motivo dela ter planejado isso, se foi mesmo a pressão que ela sofria, né, para atingir esse padrão de sucesso criado pelos pais, ou se foi porque ela não podia ficar com o namorado. Mas, assim, nas mensagens que tinham no celular ali dela com o Danny, ele deixa bem claro que mesmo que se os pais dela não estivessem mais vivos, eles não iam ficar juntos. Ele até pergunta para ela por que ela estava fazendo isso, e ela disse que era por ela mesma. E o Danny já tinha até uma outra namorada. Então, né, assim, fica aí no ar qual foi o real motivo. Eu só sei que é muita maldade, é muita frieza, ainda mais porque a raiva maior dela era direcionada mais ao pai, né, que era mais rígido, que pegava mais no pé dela, e mesmo assim ela resolveu tirar a vida da mãe dela também. E uma outra coisa bem triste é que a última coisa que a Bic disse é que não machucassem a Jennifer antes de morrer. Outra questão que eu penso é que o irmão e ela tiveram a mesma criação. Será que essa pressão era só em cima dela? É claro que as pessoas elas reagem de formas diferentes às mesmas situações, mas precisava chegar nesse ponto? Não era só se afastar da família? Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, por essa pressão, por essa cobrança dos pais, e nem por isso chegaram a esse ponto, né? Eu não sei, me digam o que vocês acham sobre esse caso. Se ela já era muito má ou se ela foi se transformando devido a tudo isso que aconteceu. Foi pela pressão, não foi pelo namorado.
Deixem as suas opiniões porque eu vou gostar muito de ler. Bom, então eu vou indo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada se você ficou comigo aqui até o final. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para nós construirmos juntos essa alcateia. Um beijo e até o próximo. Tchau!